sabe hoje, de fato, sobre as possibilidades de uso medicinal da maconha, da planta? A gente está falando da planta, né? O que se sabe hoje, o que já é papers feitos mundo afora, ou mesmo no Brasil, o que ainda está em estudo, o que ainda é especulação? Eu tenho acompanhado bem de perto essa questão, porque eu trabalho estudando justamente o sistema endógeno que o organismo tem, e a partir da descoberta desse sistema ficou mais factível direcionar as pesquisas e compreender melhor os processos que envolvem a maconha. O organismo produz substâncias que são imitadas pelas substâncias que existem na maconha. A substância que o organismo produz, ela altera os neurônios de uma forma que foi imitada pelo THC da maconha e atua em vários sistemas do organismo de uma forma coerente com o efeito global da maconha. Por exemplo, esse sistema que o próprio organismo tem, ele é importante para controlar a dor, ele reduz a dor, ele reduz a náusea, ele reduz um repertório de respostas apropriadas ao estresse, né? Por exemplo, ele reduz o aumento da resposta imune, o aumento da resposta inflamatória que ocorre durante formas de estresse. Ele é responsável pelo aumento de fome, da fome quando o animal passa um tempo sem comer. Ele é responsável pela sensação de prazeres diferentes, prazer de comer, prazer de carinho, prazer de interação social. O sistema endocannabinoide, então, ele faz parte de toda essa gama de recursos que o organismo tem para detectar situações boas de adaptação do animal ao ambiente e da própria saúde do animal. Então, evidentemente que contar com um recurso que a natureza, ao longo da evolução, desenvolveu para imitar essas substâncias é algo que tem que ser olhado de uma forma bastante, eu diria até grata com a natureza, mas bastante séria, né, bastante aprofundada. E o que existe, né, hoje em dia de mais consistente, né, a ciência é um processo sempre em evolução, né, não existe nada definitivo, mas coisas que estão bem claras de aplicabilidade da maconha, uma das mais antigas é o uso para tratamento de dor, né. Existem alguns tipos de dores que respondem pouco, né, aos analgésicos tradicionais e que a maconha trata bem. Por exemplo, existem dores chamadas dores centrais ou dores nevrálgicas, né, que são dores que são causadas por um problema na própria condução da informação pelo sistema nervoso que indica a dor. Então, mesmo que a pessoa não tenha se cortado, se machucado, o sistema nervoso cronicamente está dando um sinal de uma dor, né, que é uma dor crônica e muitas vezes insuportável a ponto da pessoa querer se matar, e muitos analgésicos não funcionam. Quando funciona é a morfina, que tem uma série de consequências muito ruins, né? Tem a dependência, tem o risco de overdose que a maconha não tem. Então, dores em geral, dores do espasmo, por exemplo, da esclerose múltipla, a maconha também funciona bem. Em alguns casos ela pode ajudar na enxaqueca, dependendo da situação. Além disso, ela vem sendo aplicada também eu falei na esclerose múltipla, né, para reduzir os próprios espasmos, né, que são contrações involuntárias, que a maconha consegue atuar também bem. E ela tem uma característica interessante. Quando eu estou falando desses efeitos, eu estou falando, obviamente, que você pode tirar vantagem de isolar princípios ativos da maconha, como se faz com outras situações da farmacologia, tirar vantagem do princípio ativo isolado, ter uma dose certa, etc, etc. Mas existe uma certa vantagem também, que a gente não pode discriminar a natureza por isso, que é a combinação desses fatores. Uma vez que você tem um certo controle sobre a planta que está sendo produzida, que ela tem uma certa, digamos assim, constância, né, que seja, me falta a palavra agora, mas que seja padronizada, então você pode tirar vantagem da mistura desses princípios ativos, porque eles têm um efeito global, que é um efeito multissintomático. Por exemplo, se uma pessoa tiver com câncer e tiver que fazer quimioterapia, muitos tipos de câncer por si só causam mal-estar e dores muito grandes, dores violentas, que a maconha ajuda bastante a tratar.
A outra coisa que ela ajuda a tratar, no caso da quimioterapia, é que ela, ao mesmo tempo que ela inibe a náusea, a sensação de enjoo, ela aumenta muito o apetite e o prazer que a pessoa tem em comer, e a pessoa demora mais a se sentir saciada. Então isso resolve um problema sério para as pessoas, que é o problema de anorexia, né, de falta de alimentação. E isso em si, evidentemente, é um ganho, né, muito grande na qualidade de vida das pessoas, e deixa de ser apenas um paliativo e passa a ser uma coisa que vai colaborar mesmo para o prognóstico da pessoa. Mas além disso, tem o próprio efeito subjetivo da maconha mesmo, porque por mais que em casos extremos a maconha possa levar a problemas, enfim, da lida diária das pessoas, em alguns casos em minoria, o fato é que essas pessoas, que são a maioria que conseguem usar recreativamente, elas usam porque existe uma sensação de recompensa no efeito que elas procuram na droga. E essa sensação de recompensa, ela também vale para quem está doente. Então a pessoa que está com câncer, sofrendo com a expectativa de se vai morrer ou se não vai, com a percepção da família de que, né, a pessoa está sofrendo, etc, etc. E a pessoa pode entrar num processo de depressão, de desapego à vida, e tem uma substância que tira todo esse mal-estar físico, que ao mesmo tempo dá para ela uma percepção mais aprofundada dos seus próprios sentimentos, das próprias das propriedades sensoriais, né, dos sentidos e dos sentimentos, né, dá à pessoa um novo, né, uma nova maneira de ver a vida, que vai ser um paliativo psicológico forte para ela. Então, digamos assim, o que há de mais moralmente condenável no uso, né, da maconha, na forma como a gente foi tradicionalmente educado, que é a ideia de que tocar de alguma forma nas propriedades da consciência é invadir um reino que a gente não deve mexer, é justamente algo que também tem uma propriedade terapêutica sensacional, muito importante. Ou seja, colocando em termos mais crus, o barato da maconha tem propriedades terapêuticas por si mesmo muito relevantes em situações como essa. E além disso, ela pode ser usada também, ela tem uma propriedade que protege os neurônios de danos após, por exemplo, um AVC, né, uma isquemia ou um derrame. Tem um efeito que é o efeito imediato da falta de oxigênio na área que foi afetada, mas tem um efeito de curto prazo que é porque algumas células que controlam outras células morrem, então há um descontrole de algumas outras células que não foram diretamente afetadas, que se tornam ativas demais e que podem morrer por causa disso. Então, o uso de canabinoides ou da maconha também pode ajudar a evitar essa morte, esse acidente de morte. É uma lista enorme de possibilidades de uso, né? E lembrando que quando eu estou falando aqui, existem situações em que o uso inalado, do ponto de vista de efeito, de rapidez de efeito, é mais eficiente. Entretanto, evidentemente, nenhum médico se sente confortável em ver um paciente encher o pulmão de fumaça. E tanto que existe, né, nos países onde já está bem estabelecido o uso medicinal, existe já bem difundido na indústria especializada, aparelhos que fazem a vaporização da maconha sem causar combustão. Isso não chega a eliminar 100%, mas em termos práticos torna praticamente irrelevante o problema da inalação, né, porque não tem fumaça de combustão. Não dá pé, não tem pé nem cabeça, não tem ninguém que mereça, não tem coração que esqueça, não tem jeito mesmo, não tem dó no peito, não tem nem talvez ter feito o que você me fez desapareça, cresça e desapareça. Não tem dó no peito, não tem jeito, não tem ninguém que mereça, não tem coração que esqueça, não tem pé, não tem cabeça, não dá pé, não é direito, não foi nada, eu não fiz nada disso e você fez um bicho de 7 cabeças. Não dá pé, não tem pé nem cabeça, não tem ninguém que mereça, não tem ninguém que mereça, não tem pé, não tem cabeça, não dá pé, não é direito, não foi nada, eu não fiz nada disso desapareça.